Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram a Jesus que lhe pusessem a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, e em seguida pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. E imediatamente os ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus inicia com um despertar daquilo que muitas vezes o mundo tem nos feito, que é tirar de nós a alegria, que é tirar de nós uma felicidade da qual nós caminhamos, procuramos, buscamos constantemente. Todos nós queremos sermos felizes, e Deus nos criou para a felicidade. Deus criou a cada um de nós para de fato sermos felizes. Porém, nós somos convidados a sermos porta-vozes da alegria, do entusiasmo. Muitas vezes nos deparamos com pessoas depressivas, desanimadas, claro, com muitos sofrimentos na vida, com histórias difíceis, com histórias que ainda não foram digeridas na história da vida. Porém, nós precisamos entendermos que Deus, com a sua santa palavra, quer nos fazer experimentar o que Ele é. Deus é a própria felicidade. E aí ele vem dizer assim: olha, isso é o profeta Isaías, já um prenúncio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer: a vingança que vem é a recompensa de Deus. Vingança para quem? Para aqueles que foram maus, para aqueles que agiam com perversidade na vida. Ele vem, abrirá os ouvidos aos cegos, se descerão os ouvidos dos surdos, o coxo soltará a língua dos mudos,
brotarão águas no deserto. Ou seja, quem plantou, quem semeou, quem trabalhou para a infelicidade do outro, quando ver o outro feliz, se entristece, porque a caminhada deste foi trazer peso, trazer tristeza, trazer desânimo. E a primeira leitura vai nos trazer exatamente isto: desperta, coragem. Você que está depressivo, cabisbaixo, levanta a cabeça, vamos para frente, vamos para frente. Amados filhos, na minha história de vida sacerdotal em especial, não aconteceram muitas coisas boas, coisas maravilhosas, não aconteceram. Porém, amados filhos, tudo também tem a ver com o seu olhar. Se você olha uma decisão, alguma situação como um castigo, ele será um castigo. Mas se você olha com um olhar de esperança naquilo que Deus está preparando para você, aquilo será uma felicidade. Em tudo na vida vai depender do nosso olhar. Uma doença que chega, uma doença que de repente apareceu, se eu olhar essa doença como um castigo, se eu olhar essa doença como uma desgraça da minha vida, será uma desgraça da minha vida. Mas se eu olhar uma enfermidade como uma oportunidade que Deus me dá para olhar mais para Ele, para rezar mais, para estar mais com Ele, para ter uma felicidade que vem de Deus, será uma felicidade. Então nós precisamos observar o nosso olhar. O nosso olhar dá o tom de tudo. Alguém surgiu com um câncer. No primeiro momento dá uma tristeza profunda, e é verdade. Mas se ela trabalhar essa esperança em Deus, essa alegria em Deus, essa força que vem de Deus, aquilo que era tristeza se desaparecerá. E o nosso organismo corresponderá de acordo com o nosso sentimento de alegria ou de tristeza. E a gente não imagina de onde vem essa força. Essa alegria, essa força vem de Deus, da sua palavra, da sua presença na Eucaristia. Por isso vai falar a carta de São Tiago para nós: meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir a acepção de pessoa. Amados, a fé verdadeira, para quem o tem, jamais fará qualquer coisa que possa trazer tristeza no coração de Deus. Por exemplo, quando alguém nos diz uma palavra, uma orientação, como eu vou saber se essa orientação é de Deus? Quando essa orientação traz esperança, quando essa orientação traz um olhar, um foco diferenciado, quando alguém chega para nós, até mesmo para falar de outro alguém, nós saberemos se é fofoca ou se é orientação boa. Quando alguém faz uma observação de alguém com um tom de esperança, de alegria, de ânimo. Quando é fofoca, a gente sabe que é para destruir alguém, e é você, porque tirou de você a alegria que você tinha do outro. Porque às vezes tem coisas de você que eu não sabia, mas que eu não precisava saber.
Porque o que eu sei de você é tão bom, mas alguém trouxe algo de você que é tão ruim, eu não precisava saber. Então, nós somos convidados a termos esperança. E aí Jesus entra naquela região. Nós percebemos desde o domingo passado que Jesus está entrando em várias cidades, e aqui ele entra nessa cidade, na Decápole, e aqui ele não precisava passar por aquela cidade, por essas cidades, eram 10 cidades, ele não precisava passar por aquela cidade, porque aquela cidade era intitulada como a cidade do mal, contaminada. E Jesus passa por aquela cidade. E por que ele passa por aquela cidade? Porque Jesus veio para todos. Como diz a primeira leitura, a fé não nos permite fazer acepção de pessoas, de raça, de língua, de idade, de sexo. A fé não permite. A fé nos faz acolher a pessoa, porque ela é cheia de esperança. E Jesus vai por aquela cidade. Como eu disse, não precisava passar por ali. Ele podia dar outra volta e sair onde ele queria estar. Mas ele passa por aquela cidade porque Jesus veio para todos. Jesus veio para todos. E ele vai aonde algumas ou muitas pessoas rejeitavam aquele lugar. Por exemplo, muitos de nós dizem assim: eu não vou entrar numa favela. Ué, mas Jesus não veio para todos? Jesus não está dentro de uma favela? Esses dias eu fui na Zona Sul, outro nível, né? Aí eu fui na Zona Sul, num condomínio luxuoso. E qual era o problema da mãe? O filho que está drogado, o filho que está extremamente drogado. É só na favela? É só na favela? Nós fazemos acepção de pessoas, e nós precisamos cuidar disso, porque o Evangelho precisa chegar em todos os corações, independentemente da classe social da pessoa. Não é aquele lugar que diz que você é boa pessoa ou é má pessoa, mas é o seu coração, é a sua conduta, é o seu caráter em Deus que diz que você é uma boa pessoa ou é uma má pessoa. Por isso Jesus entra naquele lugar, e lá ele encontra um homem que era mudo e surdo, ou seja, não ouvia e nem falava. E aqui diz o texto que ele falava com dificuldade. Então, alguém que nunca ouviu a voz não sabe pronunciar a voz. Então, tudo que falava ninguém entendia. Se chega alguém estrangeiro aqui a nos falar, e não conhecendo a nossa língua, nem nós conhecendo a língua dele, ele não está comunicando. Nós até estamos ouvindo e ele pode nos ouvir, mas ele não sabe o que estamos dizendo e nem nós sabemos o que ele está dizendo. Então, a comunicação, ela precisa ser entendida. Os protestantes deveriam agradecer, reverenciar a Igreja Católica, porque se hoje eles têm a Bíblia debaixo do braço, graças a São Jerônimo, doutor da Igreja, um homem que compilou a Bíblia, ou seja, traduziu do aramaico, do hebraico, do grego,
traduziu a Bíblia. E a palavra traduzida é palavra entendida. Então, amados filhos, nós compreendemos, e aqui está o cerne do grande sofrimento de Deus. Qual é o grande sofrimento de Deus? Deus fez o homem e a mulher com toda beleza e perfeição. Então, por que esse homem não fala? Por que esse homem não ouve? E Jesus faz interessante. Parece que foi um milagre difícil, que Jesus cospe, coloca o dedo no ouvido do homem, cospe na mão, e aquele cuspe ele toca na língua daquele homem. Se Jesus fizesse isso com a gente, fosse um médico, você vai no médico, o médico cospe na mão e toca em você, o que você faria? Que isso? Que isso? Que medicina é essa? Assustaríamos. E Jesus fez uma provocação para mostrar que nós somos feitos de barro. A saliva, o que é a saliva? A saliva é o ar que produz, como nós vamos respirando, vamos produzindo líquido, ar. Esse ar se transforma em líquido e nós cuspimos. Como estamos em excesso de ar, nós cuspimos. E Jesus olha para o céu, dá um grande suspiro e diz: Éfata, abre. Palavra grega que significa abra-te. E aí aquele homem começou a falar e a ouvir. Mas percebe, quem nunca tinha ouvido não pode falar. Quem nunca ouviu não pode falar. Nunca ouviu. Até mesmo o exercício da língua, já que aquele homem não conseguia falar, a língua era estática, parada, colada. E aquele homem falava perfeitamente. Amados filhos, muitas vezes nós também ficamos surdos para a palavra de Deus. Se eu perguntar qual foi a palavra de Deus no domingo passado, poucos de nós conseguem trazer de volta a palavra de domingo passado. Pouco de nós, porque nos tornamos surdos muitas vezes para a palavra de Deus, e muitas vezes também nos tornamos mudos. Pregamos muitas vezes, somos grandes pregadores às vezes, mas na nossa casa nós não conseguimos pronunciar a palavra Jesus. Na nossa casa nós não conseguimos, porque aqueles que lá estão não querem ouvir, ou pelo menos de você, logo você, não querem ouvir, e nós nos tornamos mudos, calados. Assim também muitas vezes no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso curso, na nossa ginástica aí nas praças, nós nos tornamos muitas vezes surdos e mudos. E Jesus veio para tirar essa surdez e essa mudez do nosso coração. Possamos proclamar a palavra de Deus, possamos ouvir e proclamar essa palavra que liberta, que traz vida e que traz alegria aos nossos corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.